Olá, meu nome é Alan, sou professor de língua portuguesa do CEJA Dona Clara Mantelli. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula referente ao módulo 2 do Ensino Fundamental 2. Alguma vez você já sentiu vontade de escrever a respeito das suas experiências ou das experiências da vida de alguém? Professor, eu estou ficando fofoqueiro? Não, você só está com vontade de escrever uma biografia ou uma autobiografia. Autobiografia e biografia. Desde os primeiros tempos da existência humana, as pessoas sentem necessidade de contar aos outros as experiências significativas que vivenciam. Por exemplo, em paredes de antigas cavernas, há desenhos feitos por pessoas que viveram lá milhares de anos. São desenhos que trazem registro daquele tempo. A autobiografia e a biografia são gêneros textuais que cumprem esse papel. Na autobiografia, o autor escreve fatos de sua própria vida, tendo o papel de destaque como protagonista dos acontecimentos, ou seja, o texto é escrito em primeira pessoa. Já na biografia, o autor relata fatos da vida de outra pessoa, ou seja, o texto é escrito em terceira pessoa, apresentando fatos coletados através de pesquisas ou depoimentos. Vocês perceberam que no vídeo eu mencionei o termo primeira pessoa e terceira pessoa. Você sabe diferenciá-las? Acompanhe. O termo pessoa é utilizado para indicar a posição que se assume quando se fala ou se escreve, e a posição daqueles a quem se dirige. Em outras palavras, temos 3 pessoas no singular e depois mais 3 pessoas no plural. Quais são as pessoas do singular? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa do singular, ele. E as pessoas do plural? Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, o vós. E a terceira pessoa do plural, eles. Quando nós estamos nos referindo a textos, nós utilizamos o termo primeira pessoa e terceira pessoa. Quando nós utilizamos o termo primeira pessoa, significa que o texto é uma autobiografia ou é um narrador personagem, ou seja, o narrador ele participa da história. Já quando nós dizemos que o texto é em terceira pessoa, ou o texto é uma biografia, ou o narrador ele é apenas observador. Ele apenas observa a história e conta o que está se passando com outra pessoa. Não se esqueçam, vou repetir. Primeira pessoa quando se trata de uma autobiografia ou quando o narrador é personagem. E terceira pessoa quando se trata de uma biografia ou quando o narrador é apenas observador. Grave isso. Esses 2 gêneros textuais são muito gostosos de serem escritos. Quem sabe você não pode começar agora mesmo sua produção? O estudo das 10 classes gramaticais é um dos temas mais importantes dentro do estudo da gramática. Vamos começar com os marcadores temporais? Marcadores temporais. Antes de entendermos um pouquinho mais sobre marcadores temporais, é necessário voltarmos e estudarmos um pouquinho também a respeito do conceito da classe de palavras advérbio. O que é um advérbio? O advérbio é a classe de palavra que se atrela, sobretudo, a um verbo, dando a ele um sentido diferente. Nesse caso, um sentido de tempo. Veja o exemplo. Primeira oração. Atualmente, estudo em São Paulo. O que eu preciso fazer para encontrar o marcador de tempo dessa oração? Primeira coisa, você precisa identificar o verbo. Você consegue identificá-lo? Se você disse que o verbo dessa primeira oração é o estudo, parabéns, você acertou. É o estudo do verbo estudar. Agora, perceba que ligado ao verbo tem uma palavra atualmente, que dá para ele a função de tempo. Por exemplo, posso fazer a pergunta: quando?
eu estudo em São Paulo? A resposta, atualmente. O atualmente nos trouxe essa ideia de tempo. Quando que eu estudo em São Paulo? Se ao invés de atualmente eu tivesse o advérbio hoje, sem problemas, teria um marcador temporal também. Se fosse amanhã estudarei em São Paulo, sem problemas. Se fosse daqui 2 semanas estudarei em São Paulo. Todas essas palavras estão atreladas ao verbo, ou seja, são advérbios de tempo ou marcadores temporais. Segundo exemplo, choveu durante toda a madrugada. Qual é o verbo dessa oração? Sim, se você respondeu que o verbo dessa oração é o choveu, você acertou. Professor, mas chover é verbo? Sim, é um verbo que tem a função de expressar um fenômeno da natureza, mas nem por isso deixa de ser verbo, ok? Então, o que eu tenho ligado ao verbo chover? Durante toda a madrugada. Choveu é o verbo. Aí eu lhe pergunto, quando choveu? Durante toda a madrugada. Então, esse durante toda a madrugada, nós chamamos de uma locução adverbial de tempo, que dá ao verbo chover essa ideia de quando que esse fato aconteceu. Ou seja, uma locução adverbial de tempo atrelada ao verbo choveu. É muito importante que você não se atente apenas aos advérbios que servem como marcadores temporais, e sim a toda a classe de palavras, uma vez que o entendimento dos advérbios é fundamental para a boa compreensão da gramática. O próximo assunto a ser estudado são os tempos do modo indicativo. Na língua portuguesa, nós possuímos 3 modos verbais. O modo imperativo, que é o modo das ordens e conselhos, o modo subjuntivo, que é o modo das hipóteses, e o modo indicativo, que é o modo que nós estudaremos agora. Vamos estudá-lo? Tempos do modo indicativo. Começando com o presente do indicativo, ele é o tempo que indica eventos que acontecem no momento em que se fala. Veja como fica a conjugação. O pretérito nada mais é do que o passado. Sim, a indicação de eventos que já ocorreram. O pretérito do modo indicativo se divide em 3, e o primeiro deles é o pretérito perfeito. O pretérito perfeito ele serve para indicar fatos que já ocorreram e que já foram concluídos. Prestem atenção nessa dica. Ocorreram e já foram concluídos uma única vez. Percebam. Diferentemente do pretérito perfeito, o pretérito imperfeito ele é usado para indicar fatos que ocorriam repetidamente no passado. Se eu utilizasse o seguinte exemplo: quando criança, eu caí da bicicleta. Quantas vezes eu caí da bicicleta? Uma única vez, não é mesmo? Agora, e se eu mudar e utilizar o seguinte exemplo: quando criança, eu caía da bicicleta. Quantas vezes eu caí da bicicleta? Provavelmente várias. Essa é a diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Enquanto o pretérito perfeito ele indica uma ação que já foi concluída, ou seja, que aconteceu uma única vez no passado, o pretérito imperfeito ele mostra algo que acontecia com frequência no passado. Veja como fica a conjugação. O pretérito mais que perfeito, ele costuma ser um pouquinho mais difícil porque é um tempo que nós não utilizamos com tanta frequência. Mas ele serve para indicar uma ação praticada antes de outra ação. Vou explicar. Vamos utilizar a frase: quando o professor chegou, eu já estudara. Percebam, quando o professor chegou, o professor já chegou, então é a primeira ação. Mas eu já tinha estudado, é a segunda ação. Então, ao invés de eu dizer eu já tinha estudado, então vou utilizar o pretérito mais que perfeito e vou dizer
Quando o professor chegou, eu já estudara. Quando nós falamos de futuro do modo indicativo, nós temos dois tempos: o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é aquele que indica fatos que ainda não aconteceram. Percebam no exemplo. Já o futuro do pretérito, diferentemente do futuro do presente, ele indica fatos não que acontecerão, mas sim fatos que aconteceriam. Perceba! Para o melhor entendimento do conteúdo, volte o vídeo e reveja-o quantas vezes forem necessárias. Isso trará a você bastante benefícios. Ainda dentro da gramática, o próximo assunto que estudaremos são os adjetivos e os sinais de pontuação. Vamos estudá-las com bastante calma? Adjetivos. Adjetivos são palavras variáveis, ou seja, elas mudam em gênero, masculino ou feminino, elas mudam em número, singular ou plural, e elas mudam também em grau, grande ou pequeno. Sua função principal é modificar substantivos, dando a eles uma qualidade. Guardem esse nome qualidade, porque essa palavra ela é fundamental para entendermos os adjetivos. Lembram-se, quando nós lá no começo da aula estávamos falando a respeito de advérbios, que são palavras que se ligam a um verbo? Pois é, o adjetivo ele não vai se ligar a um verbo, e sim a um substantivo, e vai dar a ele uma qualidade. Por exemplo, a menina é linda. Qual seria o substantivo dessa frase? Substantivo menina. E ligado a esse substantivo, temos o adjetivo linda. Percebe como o adjetivo ele dá uma qualidade para a menina? A mesma coisa no exemplo seguinte. Minha mãe parece triste. Olha lá, mãe é o substantivo dessa frase. E o adjetivo triste dá para esse substantivo mãe uma qualidade. Nesse caso, triste. Sinais de pontuação. Ponto final. O ponto final ele é utilizado para fechar o período nas frases declarativas ou nas frases imperativas. Em outras palavras, o ponto final ele serve para encerrar uma ideia e ponto. Exemplo: se beber, não dirija. Ponto final. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação serve para enfatizar sentimentos, ou seja, dor, alegria, admiração, espanto. Exemplo: tudo isso aconteceu de madrugada. Ponto de interrogação. Serve para indicar uma pergunta. Exemplo: que horas são? Reticências indicam uma extensão do pensamento. É o famoso 3 pontinhos. Exemplo: ah, se eu escutasse o que minha mãe dizia. Travessão. O travessão ela indica a fala de um personagem em determinados gêneros. Exemplo: ela lhe respondeu: volte já aqui. Percebam que temos duas falas aqui. A primeira, ela lhe respondeu, e a fala da personagem sempre começa com travessão. Olha lá, volte já aqui. O próximo sinal de pontuação são as aspas, que elas são utilizadas em diferentes situações. E uma de suas funções é indicar palavras ou frases faladas por um personagem. Veja um exemplo. O guarda perguntou: o que você está fazendo aí? Perceberam como a fala do guarda não está com travessão, e sim ela está entre aspas. Alguns usos da vírgula. Usa-se vírgula para isolar expressões explicativas que aparecem intercaladas. Exemplo: amanhã não haverá aula, ou melhor, depois de amanhã. Percebam que o termo destacado, ou melhor, ele serve para explicar o termo anterior. Portanto, ele deve estar isolado entre vírgulas. Usa-se vírgula também antes de conectivos adversativos,
ou seja, conectivos que dão a ideia de contrário. Quais são eles? Mas, porém, contudo, entretanto. Vejam no exemplo. Meu time jogou bem, mas perdeu o jogo. Viu como esse mas ele dá uma ideia de contrário? Meu time jogou bem, mas perdeu o jogo. Usa-se vírgulas também para separar expressões de espaço, as chamadas expressões adverbiais que aparecem no início ou no meio da frase. Lembram-se dos marcadores temporais? Pois é, novamente estamos falando deles. Exemplo: naquele dia, o casal fez as pazes. Usa-se vírgula também quando o termo é deslocado do seu lugar original na frase. Exemplo: estudioso, meu amigo adora falar sobre tudo. Perceberam como esse estudioso era para estar em um lugar diferente? Deveria ser: meu amigo estudioso adora falar sobre tudo. Porém, como utilizamos a ordem indireta, utilizamos a vírgula também obrigatoriamente. Estudioso, vírgula, meu amigo adora falar sobre tudo. E por fim, usa-se a vírgula para separar termos de uma enumeração ou lista. Ou seja, vou enumerar todas as coisas que eu vou fazer. Vejam no exemplo. Fui ao mercado e comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, iogurte e margarina. Essa enumeração significa fatos que ocorreram, coisas que eu fui fazer. Então, sempre que eu for fazer essa enumeração, eu devo utilizar as vírgulas. Tá vendo? Nem foi tão difícil assim. O segredo é estudar com bastante calma. Outro assunto que é muito recorrente em provas é o gênero conto, o qual você precisa entender direitinho. Vamos lá? Conto. Conto é uma narrativa ficcional, isto é, não tem compromisso com fatos reais, mas apresenta uma sucessão de acontecimentos relatados por um narrador e vivenciados por poucos personagens. Quanto ao narrador, ele pode ser narrador-personagem ou narrador em primeira pessoa. É quando o narrador ele está contando uma história da qual ele mesmo participa como personagem. Veja o exemplo. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora. Há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Conseguiram perceber como o narrador ele faz parte dessa história? Pois bem, narrador personagem ou narrador em primeira pessoa. O próximo tipo de narrador é o narrador observador ou narrador em terceira pessoa, que é quando ele apenas narra os fatos sem participar, ou seja, ele simplesmente conta a história. Note no exemplo. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador, recebeu o prato que esse lhe apresentava e tratou de comer. Conseguiram perceber como o narrador ele não está participando aqui da história, diferentemente do primeiro exemplo? Aqui ele está apenas contando a história de alguém. Agora que você já aprendeu os tipos de narrador, é hora de aprendermos os tipos de discursos. Vamos lá? Tipos de discurso. Nas histórias, além dos personagens conversarem entre si, também é comum haver momentos em que o narrador conta as próprias palavras que o personagem disse. Ou seja, quando falamos de discurso, temos dois tipos. O primeiro deles é o discurso direto, no qual o próprio personagem fala dentro do texto. Como que eu sei que o próprio personagem que está falando? Simples, é só você ver a presença do travessão. Quando nós tivermos o travessão, significa que o próprio personagem está tendo fala dentro do texto. Então, nesse caso, temos o discurso direto. Já o discurso indireto é quando o narrador, ele mesmo diz a fala que o personagem iria dizer no momento. Por exemplo, o estudante comentou naquele instante que aprendia as lições daquele livro.
Percebam, o personagem ele não precisou dizer nada. Por quê? Porque o narrador falou por ele. Quando o narrador fala por ele, então dizemos que temos o discurso indireto. Então, só para resumir, dois tipos de discurso. Discurso direto, quando o personagem tem voz própria no texto. Como que eu sei disso? Com a presença do travessão. Discurso indireto é quando o narrador fala pelo personagem, ou seja, eu não tenho a presença do travessão. Percebam no exemplo aí no quadro. Nossa aula se encerra aqui. Mas antes de terminarmos, fique com essa frase. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, continue se esforçando e não desista, porque o sucesso, ele virá. Bons estudos e até a próxima aula.